alegria. Se estava triste, a tristeza já ficou lá fora. E eu creio que não vai voltar em nome de Jesus. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por estar aqui neste altar, para estar aqui compartilhando com os amados da palavra do nosso Deus. Quero agradecer o pastor, o anjo desta igreja. Quero agradecer o nosso irmão, diácono, o qual nos convidou para que estivesse com os irmãos aqui nessa noite. E eu creio que o nosso Deus, Ele vai nos falar nesta noite. Eu creio que eu e você viemos aqui nessa noite para ouvir o Senhor nos falar. Amém? Então, amados, eu creio que já foi feita orações aqui, mas a palavra de Deus diz que quanto mais oração, mais poder. E eu quero poder da parte de Deus, e eu tenho certeza que tu queres também. Então eu quero te convidar para orar em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que você estivesse repetindo comigo, amado, as primeiras palavras que eu vou falar aqui nessa noite. Amado grande Pai. Amado grande Pai. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Louvado e engrandecido seja o seu santo nome. Nesta noite, Pai. Nesta noite, Pai. Estamos aqui. Estamos aqui. Com o coração aberto. Com o coração aberto. Para que tu venhas nos falar. Para que segundo a tua vontade. A tua vontade. E o teu querer. E o teu querer. Que o meu querer desapareça. Mas que o teu querer prevaleça. Em nome de Jesus Cristo. Em nome do Senhor. Amém. Amém. Amados, aproveitando que todos estão em pé, vamos abrir a palavra do nosso Deus. Essa campanha, segundo o irmão nos falou, e a gente presenciou aqui da outra vez que estivemos aqui, fala sobre o Espírito Santo de Deus. E eu tenho certeza que eu e você, nós queremos ter intimidade com o Santo Espírito de Deus. Amém. E eu tenho certeza que o Santo Espírito de Deus está aqui nessa noite. Eu creio. Está aqui comigo e contigo. Porque a palavra de Deus é que nos garante isso. Não é simplesmente o bispo Domingo falando, mas é o Espírito Santo de Deus é que nos fala. Porque a palavra de Deus diz que onde tiver 2 ou 3 ou mais pessoas invocando o santo nome do Senhor, ali Ele se faz presente. Aleluia. Então isso é certeza que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo está conosco nessa noite. E os anjos do Senhor estão aqui acampados nesse lugar. Os anjos do Senhor estão aqui em volta desse lugar. E eu creio que em nome de Jesus, o Senhor colocará anjos andando com a sua espada desembanhada, travando uma luta. E hoje Deus, Ele é que nos dá a vitória. Abra a palavra do nosso Deus, amados, no livro de Atos. Atos, capítulo 1, primeiramente. Atos, capítulo 1, versículo de número 4. Oh, glória a Deus. Todos que acharem, digam amém. Ó, o Senhor não incomoda. Eu falo que o Senhor me incomodou, mas o Senhor nunca nos incomoda. O Senhor me tocou hoje no coração para comprar uma Bíblia na linguagem de hoje. Por que isso, bispo? Eu creio que Deus quer nos falar para que nós devemos de fato entender. Aquela palavra é difícil, eu não entendi. Então o Senhor quer nos falar de forma que nós vamos entender. Que nós vamos gravar a palavra de Deus na tábua do nosso coração e vamos sair daqui o quê? Vazios do nosso eu e cheios do poder do Espírito Santo. Então vamos ler a palavra do nosso Deus, amados. Capítulo 1, versículo 4 de Atos diz assim: Um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu esta ordem: fiquem em Jerusalém e espere até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês. Pois de fato João batizou com água, mas daqui a poucos dias
vocês serão batizados com o Espírito Santo. Aleluia. Amém? Amém. Abra agora lá no capítulo 2. Aqui o Senhor fez uma promessa. O Senhor deu uma ordem. E aqui no capítulo 2 nós vamos ver o cumprimento dessa promessa. Porque o nosso Deus, o nosso Jesus, Ele promete e jamais vai deixar de cumprir, porque Ele é Deus. Aleluia. Capítulo 2 diz assim: chegou o dia de Pentecostes. Quer dizer, quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Aleluia. Aqui, se você continuar lendo, amado, você vai ver que a promessa que Jesus fez aconteceu, porque o Espírito Santo de Deus veio, e o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite para fazer algo tremendo na minha vida e na tua vida. Tudo é possível ao que crê. A pergunta é: você crê, meu amado? Você crê, minha amada? Então toma posse em nome de Jesus. Podem sentar glorificando e exaltando o santo nome do Senhor. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Agora, amados, nós vamos manusear um pouquinho a palavra. Eu gosto de manusear um pouquinho a palavra de Deus. Não vamos aqui ver muitas coisas, mas eu creio que aquilo que Deus colocou no coração vai ser muito importante para a minha vida e para a sua vida. Abra só um pouquinho a palavra de Deus, lá no livro de Efésios. Efésios capítulo 5, versículo 18. Efésios capítulo 5, versículo 18. Ura bacanta labassuriana labachacandai, qualque mandais. Eu creio que o Espírito Santo de Deus está aqui, amado. E é só você abrir o teu coração que Ele quer manifestar. É só você abrir o teu coração que Ele quer fazer algo tremendo na tua vida e através da tua vida, amados. Aleluia. A palavra de Deus diz assim, amados, Efésios 5, capítulo 5, versículo 18. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Animem uns aos outros, com salmos, hinos e canções espirituais. Glória a Deus. Então eu quero ser cheio do Espírito Santo. Você também quer ser cheio do Espírito Santo. Mas para que eu e você possamos ser cheios do Espírito Santo, você sabe o que é necessário? O que é preciso? Eu e você somos vasos. E um vaso cheio, amado, cheio de alguma coisa que não procede de Deus, ou que não agrada o coração de Deus, não tem como o Senhor encher das suas bênçãos. Não tem como o Senhor encher de azeite, mas como nós esvaziamos do nosso eu, o Senhor começa a te encher, o Senhor começa a encher você, de tal forma que você vai transbordar, de tal forma que você vai fazer com que pessoas olhem para você e falem: o que está acontecendo? Aquele ali não era o João, aquele ali não era a Maria, aquele que ninguém dava nada por ele. O que está acontecendo? Então, quando o Espírito Santo de Deus te enche, amado, quando o Espírito de Deus me enche, todo mundo vai começar a notar que há algo diferente em mim e em você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, sem mais delongas, vamos abrir a palavra de Deus lá no livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo de número 5. Você pode estar pensando: pastor, bispo, o que tem a ver essa palavra com o Espírito Santo? O que tem a ver essa palavra com avivamento? O
O que você entende com avivamento, meus amados? Será que avivamento tem a ver com vida? Eu creio que sim. Avivamento é aquela pessoa viva é aquela que está de fato realmente viva. Que muitas vezes tem uma pessoa, essa pessoa não está morta, ela está andando, ela bebe, ela canta, ela vem na igreja, mas muitas vezes ela está viva, aparentemente, porque cheia do Espírito Santo ela não está, ela está vazia. Mas o Senhor nessa noite o Senhor quer te encher. Nessa noite não é o bispo domingo que vai te ensinar alguma coisa, não é o bispo domingo que vai te convencer de alguma coisa, mas é o Espírito Santo de Deus é que te convence, é o Espírito Santo de Deus é que te fala, é o Espírito Santo de Deus é que te mostra como que você deve andar. É uma palavra bastante conhecida dos irmãos, é uma palavra que fala de lepra, de leproso, é uma palavra que fala de homem valente, é uma palavra que fala de Jordão. Aleluia, Deus. E eu creio que em nome de Jesus, você vai entender o que Deus quer falar contigo. E quando Deus usa o pregador para falar, Deus fala primeiro com o pregador. E também com as pessoas que estão ouvindo, que estão dando ouvido à voz do Senhor. Amém? Então vamos ler a palavra do nosso Deus. Aqui diz a cura de Naamã. Então o nosso Deus é o Deus que cura, é o Deus que liberta, é o Deus que salva, é o Deus que dá vida eterna. Aleluia. E Ele quer nos dar tudo isso, amados. A cura de Naamã. Naamã, o comandante do exército da Síria, era muito respeitado e estimado pelo rei do seu país. Porque por meio de Naamã, o Senhor, Deus tinha dado a vitória ao exército dos sírios. Ele era um soldado valente, mas sofria de uma terrível doença da pele. Na tradução que você está falando que Naamã, ele era leproso. Os amados com certeza conhecem, já viu talvez alguém leproso. E leproso, a lepra do passado significava o quê? Uma maldição. Você pode observar aqui que mesmo o Naamã, o comandante do exército da Síria, um homem que venceu várias batalhas, ele andava o quê? Com roupas de soldado, roupas que pessoas olhavam, talvez não via lepra, mas quando chegava em casa, ele se despia de tudo aquilo, e a sua família conhecia o que? O homem leproso. Continuando aqui, amados, ele era um soldado valente. Ele era um soldado o quê? Valente. Deus tem um propósito na minha vida e na sua. Deus levantou eu e você, sabe por quê? Porque nós somos valentes. O Senhor não escolhe covarde. Mesmo não seguindo Deus vivo, não conhecendo Deus vivo, Deus quer levantar aquele homem para fazer a diferença na terra. E Deus levantou eu e você para fazer a diferença na terra. Sabe por quê? Porque somos o quê? Valentes. Continuando a palavra aqui, amados. Num dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado como prisioneira uma menina israelita, que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à patroa: eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria da sua doença. Aqui nós vemos uma menina israelita, uma menina que tinha intimidade com Deus, uma menina que conhecia o proceder de Deus, uma menina que era orientada segundo a vontade de Deus, mas Deus permitiu que ela fosse levada para ser escrava.
Muitas vezes você vai falar: pastor, bispo, eu tenho passado tanta dificuldade, eu não sei mais, eu creio que Deus me esqueceu. Muitas vezes você vai falar: mas eu não consigo, eu não tenho jeito. Amado, você só tem que glorificar e exaltar o santo nome do Senhor, porque conforme diz a palavra, conforme Deus usou Paulo para falar, a minha graça te basta. E aqui nós temos uma menina que nem o nome dela aparece, nem é mencionado o nome dela. Sabe por quê? Talvez para que as pessoas não viessem a adorar essa menina, porque Deus fala que só Ele deve ser adorado. Mas essa menina lá, amados, lá na Síria, lá naquele lugar como escrava, ela fez a diferença. Ela falou de Deus, do Deus vivo para aquela patroa. Ela falou: lá na minha cidade, lá em Samaria, existe um homem de Deus, e seu meu patrão, vem falar com ele, seu meu patrão, e se der lá, ele vai ser curado. Glória a Deus. Sabe o que é isso, amados? Intimidade com o Espírito Santo de Deus. Aleluia. É dar ouvido e escutar o que Deus fala. É ter as bênçãos do Senhor na sua vida. E não ficar só para Ele essa bênção. Não ficar só para Ele esse conhecimento. Mas passar adiante. Falar do amor de Deus. Falar que Deus fez algo tremendo na sua vida, na sua família. E Deus quer fazer em outras vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E vocês conhecem um pouco da história, né, amados? Não precisa nem ler todas as coisas que tem aqui. O que aconteceu? Naamã foi e falou ao rei, o qual ele servia. E o que mais que aconteceu? Aquele rei escreveu uma carta para o outro rei, o rei lá de Israel, e enviou Naamã. Mas aqui tem algo importante para a gente analisar. Aqui está, capítulo 5, versículo 3. Um dia a menina disse à patroa: eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta. Falar com quem? Com o profeta. Com o profeta. Mas você lembra com quem que Naamã foi falar primeiro? O chefe dele. Naamã foi falar, enviado pelo seu rei. Naamã chegou e foi falar com o profeta primeiro. Foi isso que aconteceu? Não. Não. Naamã foi ter com o rei de Israel. E aí o que o rei de Israel fez? Vocês sabem o que ele fez? Ele se disse. Ou não? Ele arrancou todos. Então vamos ver aqui. Aqui no versículo 7. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e exclamou: como é que o rei da Síria quer que eu cure este homem? Será que ele pensa que eu sou Deus? E que tenho o poder de dar vida e tirá-la? Ele está querendo briga. O profeta dizia: eu soube do que havia acontecido e mandou dizer ao rei: porque o Senhor está preocupado? Mande que este homem venha falar comigo, e eu mostrarei a ele que há um profeta em Israel. Aleluia. O Senhor Jesus, Ele constituiu eu e você como embaixadores de Cristo. Ele constituiu eu e você como discípulos de Jesus. Ele constituiu eu e você como bispo, como pastores, como profetas. A pergunta que Deus faz para mim e para você: o que você tem feito com isso que Deus te deu? Será que lá no teu trabalho você tem falado de Jesus para as pessoas? Será que lá fora da igreja, você tem falado de Jesus Cristo, aquele que salva e liberta? Então aqui, Eliseu, o homem de Deus,
mande que esse homem venha falar comigo, e eu mostrarei a ele que há um profeta em Israel. Então, amados, vocês conhecem um pouco da história. O que aconteceu? Naamã então chegou lá na porta do profeta, juntamente com a sua carruagem chique, com aqueles soldados que o serviam, né? Certamente eu não sei, mas eu posso imaginar como ele era um grande comandante, uma pessoa muito importante. Até ele mandou colocar um tapete para que ele descesse, né? Achando que o profeta vinha recebendo. De repente com uma alegria, com uma festa, tocando de repente instrumentos musicais. Mas foi isso que aconteceu? Não foi isso que aconteceu. Então, amados, eu e você conhecemos, sabemos que Naamã era um homem muito importante. Estava acostumado com luxo, estava acostumado a ser o quê? Que alguém fosse lá e batesse no seu ombro, de repente nem gostava muito dele, mas fazia aquela parte elegante, né? Exatamente, ele achou que as coisas ia ser dessa maneira, ia acontecer dessa maneira. Você lembra de uma palavra que Deus fala? Que os pensamentos de Deus não são igual aos nossos pensamentos? A gente pensa de uma maneira, Deus pensa de outra maneira. A gente quer agir de uma maneira, mas Deus ele age de outra maneira. Então, quando a menina falou do homem de Deus, Naamã deveria ir direto ao homem de Deus. Mas primeiro ele foi direto ao rei. Então, muitas vezes Deus fala algo para mim, para você. E a gente ouve o que Deus fala, mas a gente quer fazer de uma outra forma. Então vamos continuar em nome de Jesus, amados. Eu não sei quanto tempo eu tenho para pregar, pastor. Até 9 horas só? Amém. Então vamos lá, amados. É o Espírito Santo de Deus que nos dirige. Se é o Espírito Santo de Deus que nos dirige, nos guia, então eu creio que você não vai estar preocupado com o tempo. Porque o tempo é de Deus. É Deus que faz o tempo. E quando Deus quer, Ele prolonga o tempo. Porque você sabe, e eu sei, que numa batalha, Deus queria que os homens de Deus vencessem a guerra. E Deus fez o quê? Que o sol parasse. Para que Deus desse a eles o quê? Vitória. O nosso Deus ele só quer nos dar vitória, meus amados. Ele quer o melhor para a minha vida e para a sua. Mas tudo tem um preço. Aí você fala, pastor, bispo, Jesus Cristo já pagou o preço por mim. Jesus Cristo pagou-se um preço por mim e por você, para que eu e você sejamos salvos. Mas nós temos que batalhar todo dia, toda hora por essa salvação, que ela permaneça. Então, quando nós fazemos a nossa parte, Deus com certeza vai fazer a parte dele. Amém? Continuando, versículo 10. Eliseu mandou que um empregado saísse e dissesse a ele que fosse se lavar 7 vezes no rio Jordão, pois assim ficaria completamente curado da sua doença. Agora eu quero que vocês me falem uma coisa, amados. Vocês conhecem muito a palavra de Deus. Jordão era um rio com águas cristalinas? Não. Jordão era um rio que tinha água turva. Jordão era um rio que tinha lama. E aqui nós vemos aqui, ó, no versículo 11. Mas Naamã ficou muito zangado e disse: eu pensava que pelo menos o profeta ia sair e falar comigo, e que oraria ao Senhor, seu Deus, e que passaria a mão sobre o lugar doente e me curaria. Além disso, por acaso, os rios abanam
Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar curado? Essa era a vontade de quem? De Naamã. A vontade do homem. Muitas vezes nós temos a vontade, amado, mas a gente não fala do Senhor: Senhor, que prevaleça não a minha vontade, mas que prevaleça a tua vontade. Até o próprio Filho de Deus, amados, Jesus Cristo, quando ele ia fazer alguma coisa, ele sempre colocava diante do Pai: Pai, que seja feita a tua vontade. O Pai Nosso, que é a oração que Jesus Cristo ensinou aos discípulos, lá fala o quê? Que deve colocar o Senhor em primeiro lugar. Santificado seja o vosso nome. Continuando, amados. Aqui então Naamã pensou o quê? Que Eliseu ia sair ali, ia invocar a presença de Deus, ia colocar a mão nele e ele seria curado. E muitas pessoas pensam dessa maneira, amados. Muitas pessoas não confiam de fato em Deus. Fala: Senhor, é segundo a tua vontade. É o Senhor que vai fazer conforme a tua vontade e o teu querer. Mas tem pessoas que vêm na igreja, amados. O pastor ora aqui. O pastor ministra a bênção de Deus aqui, a cura aqui. O presbítero também. O diácono também. E aí o pastor acabou de orar, acabou de ministrar a bênção. O que acontece quando termina o culto? Faz uma fila de um lado e do outro, para que o pastor, para que o presbítero venha orar novamente. E o que aconteceu com aquela bênção que o pastor já deu? O que aconteceu com aquela palavra lançada que o pastor, no nome de Deus, já lançou sobre a sua vida? O que aconteceu, meu amado? Perdeu o valor? E assim mesmo, Naamã queria que acontecesse. Porque lá o Deus que ele servia, as pessoas lá faziam o quê? Faziam ali um show, faziam o quê? Invocações. De repente usava fitinhas para amarrar no braço, dava um amuleto. Ele queria ver algo palpável. Mas as coisas de Deus nem sempre é palpável. As coisas de Deus nem sempre é visual. Você enxerga. Porque as coisas de Deus é espiritual. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. Que a fé é o quê? É aquilo. A fé é a gente ter certeza daquilo que a gente enxerga com os olhos naturais. É isso que está escrito na palavra? Não. A fé é a certeza que Deus já está trabalhando. A fé é a certeza que eu não estou enxergando com o meu olho natural, mas o meu olho espiritual já está vendo concretizado, já está vendo acontecer o milagre, porque o meu Deus é o milagre. Oh, glória a Deus. Eu não sei o que você tem passado, o que você tem clamado ao Senhor, mas eu quero te dizer que o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que desenhou em você a sua imagem e semelhança, Ele está aqui nessa noite. Ele quer fazer algo na tua vida. É necessário que eu e você venhamos descer. Você sabe o que quer dizer Jordão? Sabe o que quer dizer Jordão? Quer dizer aquele que desce. Aquele que desce. Então, para mim receber as bênçãos do Senhor, eu tenho que descer. Eu tenho que prostrar aos pés de Jesus. Eu tenho que livrar do meu eu. Tem um copo d'água por aqui, por gentileza? Obrigado, amados. Estão vendo esse copo? Eu vou chamar esse copo de vaso. Esse copo representa eu e você.
aqui eu tenho água aqui. Mas vamos supor que tenha uma outra coisa aqui. Vamos supor que dentro desse vaso que sou eu, tem aqui desobediência. Vamos ver que esse vaso que sou eu e você, aqui dentro tem o quê? Ganância. Vamos dizer que esse vaso que sou eu e você, aqui dentro ainda tem o quê? A soberba. Então, o vaso está cheio. E se está cheio dessas coisas, a pergunta é, será que existe espaço para que Deus encha eu e você? Não. Não existe. Mas quando eu faço dessa maneira, quando eu começo a esvaziar do meu eu, começa a sobrar espaço para que Deus comece a encher. Começa a sobrar espaço para que Deus comece a derramar sobre a tua vida e sobre a minha vida. Então é necessário o quê? É necessário esvaziar o nosso eu. É necessário, amado, que nós venhamos nos humilhar perante o Senhor. É necessário que venhamos fazer igual aconteceu com Naamã. Olha, o copo já está quase vazio. Será que cabe bastante coisa aqui já? Já. Cabe. Mas é necessário esvaziar totalmente do meu eu. Porque o meu eu, ele é egoísta. O meu eu quer sempre o melhor. O meu eu, porque eu sou bispo, eu não posso limpar uma cadeira. O meu eu, porque eu sou bispo, eu não posso abraçar um irmão que está sujo, que está fedorento, que faz 30 dias que não toma banho. Porque eu sou presbítero, eu não posso fazer aquilo que o diácono faz. Limpar banheiro. Porque eu sou pastor, eu tenho um título, então eu não posso fazer determinadas coisas que o diácono faz, que o presbítero faz. Eu quero ser servido. O Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, ele veio para quê? Para servir. Glória a Deus. Aqui nós temos Naamã, cheio de orgulho, cheio de quê? De soberba, porque ele era um homem considerado o quê? Importante. E eu quero te falar nessa noite, você sabe quem que é importante aqui nessa noite? É o Senhor. Nessa noite o importante aqui é o Deus Pai, é o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Quando o Senhor Jesus foi, amado, dessa terra, Ele não deixou eu e você órfãos. Ele falou que era para esperar, aguardar em Jerusalém, até que do alto descesse quem? O Espírito Santo, o Consolador, aquele que me capacita, aquele que te capacita, aquele que refrigera a minha alma, aquele que refrigera a tua alma. Então, continuando aqui, amados, aqui terminando o capítulo, o versículo 12 diz assim: e foi embora muito bravo. Quem foi embora muito bravo? Naamã. Por quê? Porque as coisas não aconteceram segundo ele pensava que ia acontecer. Você pode ter vindo aqui nessa noite, deve ter pensado até de repente a gente chega aqui, eu vou ouvir uma palavra que vai massagear o meu ego. Mas eu quero dizer uma coisa, mas eu costumo falar aquilo que Deus coloca na minha boca. É possível que o pastor nunca mais me chame para vir trazer a palavra. Mas eu não estou preocupado com isso, amado. Eu estou preocupado em fazer o que Deus quer que eu faça. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 13. Então seus empregados foram até o lugar onde ele estava e disseram: se o profeta mandasse o Senhor fazer alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Por que é que o Senhor não pode ir se lavar, como ele disse, e ficar curado? Então Naamã desceu até o rio Jordão e mergulhou 7
vezes. Eu não sei quantos dias o pastor instituiu que fosse, ou que Deus colocou no coração dele que fosse essa campanha. Eu creio que talvez foi 7 vezes, né, pastor? 7 vezes. E tem gente que começa a campanha, eu tenho fé. Eu vou continuar nessa campanha. Eu vou conseguir. Mas é o inimigo das nossas almas. E buzina no ouvido, não. Hoje você não pode, você está cansado. Aí ele coloca alguém para chegar na tua casa 7h20. Aí você fala, não vai dar mais tempo de eu chegar. Amados, se você faz um compromisso com Deus, é com Deus. O compromisso que você fez não foi com o pastor. Deus apenas usou o pastor para que lançasse a palavra. E quando você faz um compromisso com Deus, esse compromisso é sério, amado. É seríssimo. Porque a palavra de Deus diz, se você faz um voto com Deus e não vai cumprir, é melhor que você não faça. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando aqui, amados. Então nós sabemos que Naamã mergulhou 7 vezes. E veja bem, talvez aqueles soldados, aquelas pessoas que serviam Naamã, nem sabiam que ele era o quê? Leproso. Mas ali Naamã teve que o quê? Se humilhar. Naamã teve que tirar o quê? A sua roupa. Os soldados tiveram que presenciar o quê? Um homem leproso. Ele certamente ficou muito humilhado. Ele falou, certamente quando eu voltar para a minha cidade, todos esses soldados vão estar falando que aquele homem é leproso. Mas aqui Deus usou o quê? Os seus servos para ter uma sabedoria. E eu creio que essa sabedoria veio do alto. O Senhor derramou essa sabedoria nos seus servos, para que viesse falar a Naamã. O que você tem a perder? Se o profeta falasse algo difícil para você fazer, você não faria? Então você não tem nada a perder. Mergulha 7 vezes. Então eu creio que essa sabedoria só pode ser de Deus, que colocou na mente deles para que falasse isso a Naamã. E Naamã começou o quê? A deixar a sua soberba. Naamã começou a esvaziar o seu eu. Naamã certamente mergulhou a primeira vez, nada aconteceu. Ele poderia o quê? Desistir. O outro mergulhamento ele poderia, com seu orgulho, a sua soberba, falar, eu prefiro morrer leproso. Infelizmente tem crente amado que vem na igreja, que ora, que louva, e muitas vezes ele não quer perdoar o seu irmão. Muitas vezes ele fala, o irmão olhou torto para mim, eu também vou olhar torto para ele. O irmão me caluniou, então também não gosto dele. Será que é isso que Deus quer para a minha vida e para a sua vida? Eu tenho certeza que não. Porque Deus é um Deus que nos perdoa. Aleluia. E lá na oração do Pai Nosso, ele diz que nós devemos perdoar para que Deus venha nos perdoar. Perdoa as nossas dívidas. O que são essas dívidas, amados? Essas dívidas são aquela picuinha que existe entre mim e o meu irmão. Não importa o que meu irmão tenha feito para mim, amado, para você. Se eu sou um homem ou uma mulher cheio do Espírito de Deus, isso não vai fazer mais parte da minha vida. Eu vou pedir perdão para o meu irmão, eu vou pedir perdão para a minha irmã, eu vou pedir para que Deus venha iluminar a mente dele, para que Deus venha dar vista a ele, para que ele possa enxergar a vontade e o querer de Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui que Naamã desceu 7 vezes ao Jordão. E na 7ª vez, o que aconteceu com ele? Foi curado. Ele foi curado. Aí diz aqui, capítulo 5, versículo 15. Depois ele voltou com todos os seus homens até o lugar onde Eliseu
eu estava e disse: agora eu sei que no mundo inteiro não existe nenhum Deus a não ser o Deus de Israel. Aleluia. Aceite um presente meu, por favor. E Eliseu respondeu: juro pelo Senhor, o Deus vivo, a quem sirvo, que não aceitarei nenhum presente. Aleluia. Tem gente vendendo bênçãos do Senhor. Tem gente fazendo mercantilizando, tem gente comercializando as bênçãos do Senhor. E a palavra de Deus diz que de graça recebeis, de graça dais. Aleluia. Você sabe de uma coisa? Quando eu e você estamos buscando o Senhor, quando eu e você estamos mortificando a nossa carne, quando eu e você queremos as coisas da parte de Deus, as coisas de Deus são espirituais, quando eu e você ajoelhamos com sinceridade e conversamos com o nosso Deus, fala: Senhor, eu quero ser transformado pelo teu Santo Espírito. Senhor, tudo que é possível que eu faça, eu vou fazer, mas aquilo que não é possível, eu coloco na tua presença, eu coloco nas tuas mãos, e sei que tu vai me ajudar. Então eu tenho certeza que o Senhor me ajuda e ajuda você. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus. Amém. Então, amados, nós precisamos ter intimidade com o Espírito Santo de Deus. Então, amado, Naamã com roupa e Naamã sem roupa. Naamã com roupa é igual aquele crente que está aqui na igreja todo dia, canta, louva, prega, carrega a Bíblia. Aqui é uma maravilha. Ele abraça o irmão, ele até deixa transparecer que gosta do irmão, mas o irmão colocou o pé lá na rua. O irmão age muitas vezes pior do que o ímpio. Muitas vezes o irmão xinga, muitas vezes o irmão passa a perna em outra pessoa, muitas vezes o irmão deseja mal para outras pessoas, muitas vezes passa o irmão da igreja e finge que não viu o irmão. Aqui esse é o Naamã com roupa e o Naamã sem roupa. Naamã com roupa ninguém vê a lepra, mas Naamã sem roupa vê o que? A lepra, a podridão. Então Deus quer que eu e você sejamos cristãos, que eu e você sejamos filhos remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro, aqui dentro da igreja e lá fora da igreja. Deus quer que eu e você damos testemunho aqui dentro da igreja e lá fora da igreja. Deus quer que eu e você, onde quer que estejamos, falamos do amor de Deus, que não devemos negar o santo nome do Senhor, porque se eu negar, se você negar, no último dia o Senhor vai negar eu e você. Glória a Deus. Amém. Então aqui dentro da igreja, muitas vezes a pessoa tem a capa de santidade, tem a capa de pureza dentro da igreja, e lá fora da igreja ele dá falso testemunho. Lá fora da igreja muitas vezes nem carrega a Bíblia porque ele tem vergonha de ser crente. Então Deus quer falar comigo e com você, e eu tenho certeza que Ele está falando. Então é fácil ser cristão dentro da igreja, amado. Fora da igreja será que somos a luz do mundo? Será que somos o sal da terra? E o Senhor diz na sua palavra que eu e você temos que ser o quê? A luz do mundo. Que eu e você temos que ser o quê? O sal da terra. Que eu e você temos que ter luz. Sabe por quê? Se eu e você somos filhos de Deus Altíssimo, Ele é a maior luz que existe. Então, se eu e você somos filhos de Deus, a luz que emana do Senhor está em mim e em você. Onde eu estiver e você estiver, essa luz vai o quê? Vai prevalecer. Porque não tem como esconder a luz debaixo de alguma coisa. Não tem como construir uma cidade em cima da montanha e você não enxergar a luz.
Deus vai estar aparecendo. Então precisamos descer ao Jordão. A pergunta é: qual que é o meu Jordão? Qual que é o seu Jordão? Por que temos que descer? Será que tem alguma coisa, algum pecado não confessado ao Senhor? Será que tem algo que eu estou procedendo que não agrada ao Senhor? Então eu preciso descer. Eu preciso clamar ao Senhor com sinceridade. Eu me arrependo disso, Pai. Eu não quero mais fazer tal coisa, Pai. A minha carne quer fazer, mas eu quero fazer a tua vontade. A minha força eu não consigo, não estou conseguindo, mas o Senhor tem toda a força para me ajudar e eu vou conseguir. Foi por isso que o Senhor deixou o Espírito Santo de Deus para me capacitar. Foi por isso que o Senhor deixou o Espírito Santo de Deus para me ajudar. Louvado seja o nome do Senhor, meus amados. E a palavra de Deus diz, amado, depois você pode ler, lá em Gálatas 6, 7, capítulo 6, versículo 7, que tudo que semear, que a gente semeia, a gente vai o quê? Colher. Se eu planto algo maravilhoso, a semente boa, eu vou colher o quê? Fruto bom. Eu vou ter uma colheita boa. Mas se eu planto uma semente estragada, o que vai acontecer? Vai nascer um milho estragado, vai nascer uma laranja podre. Mas se eu tenho os frutos do Espírito, então só vai ser algo maravilhoso. E para terminar, eu quero ler com vocês. Antes de terminar, eu quero só falar para vocês. Vocês conhecem alguns símbolos que representam o Espírito Santo. Então, um dos símbolos que representa o Espírito Santo é o fogo. O fogo é o quê? Queima. Ele queima a sujeira. O fogo que purifica o ouro. O fogo que esquenta quando estamos com frio. Aliás, o fogo tem muitas outras o quê? Utilidades. O Espírito Santo também significa o quê? O vento. Você já viu o vento quando venta? Como hoje está calor, você já viu quando venta? Que gostoso que é? Então o Espírito Santo de Deus refrigera a minha alma e a sua alma. O Espírito de Deus vem suavemente. Porque tudo que é de Deus, amado, vem de maneira amorosa, de maneira suave. Deus, Ele não pega ninguém à força. Deus, Ele é amor. Amém? Amém. O Espírito Santo também, a água representa o Espírito Santo. A água do copo, a água do rio, a água da chuva. Você já viu como a água é bom? É uma coisa boa demais? Será que eu e você podemos viver sem água na nossa vida? Não podemos, amados. Mesmo porque o meu corpo e o seu é constituído de 70% de água. Então é necessário o Espírito Santo na minha vida e na sua, para que nós tenhamos vida e vida verdadeira. O Espírito Santo também é representado pelo óleo, pelo azeite. O azeite da unção. E a verdadeira unção procede de Deus. É Ele que derrama sobre mim, sobre você, a unção. O selo também representa o Espírito Santo de Deus. O selo, o que significa o selo, amado? Uma carta selada, o que significa? Uma carta que é de propriedade de alguém. Uma carta que não deve ser violada. Então eu e você não devemos ser violados. Eu e você somos propriedade do Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. É só Ele que tem direito de adentrar dentro da minha vida e da sua. O Espírito Santo de Deus também é representado por uma pomba. Quando Jesus foi batizar, desceu que uma pomba representando o Espírito Santo de Deus. Você sabe também quem desceu ao Jordão? Jesus. Ele desceu ao Jordão. E olha que Jesus, sabemos que não tinha nenhum pecado. Que Jesus é o próprio Deus. Ele não tinha necessidade de descer ao Jordão para ser batizado. Mas ele mostrou ali que ele estava sendo o quê? Submisso a Deus.
Você lembra de uma palavra que diz: sujeitai a Deus E ele fugirá de e o nós. diabo fugirá de vós? Sabe o que é sujeitar a Deus? É bastante profundo. Sujeitar a Deus é toda vez que você vai fazer algo, antes de fazer, você fala: Senhor, o meu desejo é esse, os meus planos são esses, mas prevalece a tua vontade. Então eu quero só ler aqui com os amados Gálatas 5:22 para terminar. Eu até gostaria de falar para o pastor, você terminando essa campanha, e se você puder dar prolongamento a que as pessoas possam conhecer mais sobre o Espírito Santo de Deus, eu gostaria, em nome de Jesus, que o Senhor pudesse colocar uma cruzada para falar só sobre o Espírito Santo de Deus. Eu tenho certeza que coisas muito maravilhosas vão acontecer neste lugar, vai acontecer nesta igreja, vai acontecer nesse bairro. Sabe por quê? Porque nós vamos estar cheios do Espírito Santo. Nós vamos começar a falar do amor de Deus para as pessoas. Você vai começar a não aguentar ficar parado. Irmão, pelo amor de Deus, não finja que você é crente. Seja de fato crente. Seja de fato evangélico. Seja de fato homem e mulher de Deus. Quando você for apertar a mão do teu irmão, aperte dessa maneira. Aperte assim, amado. Não pegue só na mãozinha da mão do teu irmão. Se você vê alguém que está pedindo água, está faminto, da comida física, ajude. Porque é só através do momento que ele enche a sua barriga. Ele vai ouvir você falar do amor de Deus para ele. Não adianta você falar do amor de Deus para ele se as costas, se a barriga dele está lá nas costas, porque ele não vai ouvir nada que você vai falar. Então, quando eu faço algo para Deus, sem obra, a nossa fé é o quê? Ela é morta. Não adianta só eu ter fé e não também fazer o quê? A obra. Abra a palavra de Deus, amados. Atos 5:22. É Gálatas. É Gálatas 5:22. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Gálatas 5:22 fala sobre os frutos do Espírito. Então, todo aquele que é nascido de Deus, todo aquele que tem ouvido a voz do Senhor e tem praticado aquilo que é a orientação de Deus, ele tem os frutos do Espírito na sua vida. Então, Gálatas 5:22 diz assim: mas o Espírito de Deus produz amor. Será que Deus é amor? Jesus é amor? O Espírito de Deus é amor? Então, o Espírito de Deus produz amor, a alegria. Então, a alegria tem que fazer parte das nossas vidas todos os dias. Mesmo que o inferno se levante contra mim e contra você, fala: eu sou alegre, porque o meu Deus é a própria alegria, porque o meu Deus está dentro de mim. O Espírito de Deus está dentro de mim. Então, Satanás, em nome de Jesus, você é derrotado, porque eu sou alegre. Aqui a paz. Então, aquele que é de Deus tem a paz. A paciência. Aquele que é de Deus tem paciência. Eu era um homem muito impaciente, amados. Muito. Porque eu sou professor, lido com aluno todos os dias. E aluno hoje é só misericórdia de Deus. Antes dava até vontade de xingar, de enforcar. Aí Deus mudou o meu palavreado. Falou: por mais terrível que ele seja, você vai chamar ele de abençoado. E eu tenho feito isso, e Deus tem mudado a situação. Aqui diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade
e o domínio próprio. Então será que nós temos que ser humildes? Ser humilde, amado, é uma coisa. Você deixar alguém pisar em você que nem uma barata é outra coisa. É que nem ser pobre é uma coisa. E ser miserável é outra coisa. Então vamos pedir para que o Espírito Santo de Deus venha nos ajudar, para que nós possamos entender de fato e de verdade aquilo que Deus quer para a nossa vida. E através de nossas vidas. Amado, pode preparar em nome de Jesus. Com permissão do pastor, eu quero te convidar para que você venha aqui na frente. Só você que quer ser cheio do Espírito Santo. Eu não quero que você venha aqui por empolgação, não. Eu quero que você venha porque você tem certeza que quer ser cheio do Espírito Santo. Porque você tem certeza que você não quer fazer parte desse mundo, mas você quer ser um homem e uma mulher que faz a diferença na terra. Então eu te convido, pode vir aqui na frente em nome de Jesus. Pode vir aqui na frente, fecha teus olhos, coloca a mão no teu coração e presta atenção na canção que o nosso amado irmão vai colocar. E começa você mesmo, pode falar baixinho, você gritar. Fala dentro do teu coração, começa a falar com Deus vivo, Deus Todo-Poderoso. Aquele Deus que curou Abraão, aquele Deus que curou no passado, que cura hoje, porque é o mesmo Deus. Porque eu tenho certeza que Deus vai fazer cura aqui nesse lugar hoje. Porque eu tenho certeza que Deus vai mudar a sua trajetória hoje, se você quer.